Graça e paz, meus irmãos. Estou aqui representando a Escola Bíblica Dominical e gostaria de compartilhar com os irmãos uma pequena reflexão da Palavra de Deus. E vamos ler Marcos capítulo 16, o verso 15, que diz: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Também em Mateus capítulo 28, verso 20 diz: Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, meus irmãos, esses dois textos que nós lemos tratam sobre a ordem que Jesus deu aos seus discípulos de transmitir o Evangelho. Então, o Evangelho é as boas novas de salvação em Cristo Jesus. E ele não deu essa ordem apenas para os discípulos naquela época. Ele também não deu essa ordem apenas para o pastor ou para os missionários que são da nossa junta de missões, que saem dos seus lares, das suas terras, do seu país, vão pregar em outros locais, né? Mas ele deu essa ordem para todo discípulo de Jesus, né? Então, se um dia você foi alcançado por essa mensagem, se você entendeu e essa mensagem transformou a sua vida, né? Então você também é um missionário. Você também foi encarregado de pregar e ensinar essa palavra para outras pessoas, para que outras pessoas também tenham a sua vida transformada, porque o Evangelho é transformação de vida para melhor. Através dela nós percebemos o nosso pecado, nós percebemos o nosso destino, que é um destino de perdição, e conhecemos a salvação em Cristo Jesus. Então, a nossa vida, ela deve ser toda ela sem distinção. Então, se você estiver na escola, se você estiver no trabalho, onde quer que seja, o propósito fundamental e principal da nossa vida deve ser a pregação e ensino da palavra de Deus. Então, e todas as pessoas, né, sem distinção de cor, gênero, raça, são e devem ouvir essa mensagem. E é uma responsabilidade muito grande nossa de levar essa mensagem, como está escrito lá em Romanos capítulo 10, a partir do verso 14, que diz: Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: Quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Então é uma responsabilidade muito grande e é a minha e sua responsabilidade. Então, como eu falei, esses dois textos que nós lemos, eles destacam dois pontos fundamentais dessa missão que Cristo deu a cada um de nós, que é a pregação e o ensino. Então, primeiramente, a pregação, a proclamação é falar daquilo que Jesus fez, da sua obra redentora, para que as pessoas despertem do sono e creiam em Jesus. E não deve ficar apenas na pregação, na proclamação. A partir do momento da conversão, também temos que ensinar, como Jesus falou em Mateus, lá, capítulo 28, nós devemos ensinar todas as coisas que ele nos tem ordenado. Então, o ensino segue a nossa vida cristã, para que a gente possa aprender mais de Deus, para que a gente possa aumentar a nossa comunhão, para que a gente possa aumentar o nosso conhecimento, para que a gente possa ter mais capacidade de falar de Cristo para outras pessoas, para que a gente possa crescer no processo de santificação. Então, uma coisa é indispensável da outra. Então, teremos que pregar, e não só pregar, ensinar a cada dia a palavra de Deus. E também, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele, em relação a esses dois aspectos fundamentais, ele nos dá dois conselhos que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Então, o primeiro está lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, o verso 2, que diz, ele falando para Timóteo, dizendo: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Né? Então veja só, ele diz: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Então o primeiro conselho que o apóstolo Paulo nos dá para que nós possamos cumprir esse primeiro fundamento da nossa missão, que é a pregação, é que a nossa pregação ela deve ser feita e realizada em todo o tempo. Né? Então nós não devemos esperar um momento específico, nós devemos pedir a sabedoria de Deus
para que a nossa vida seja uma total proclamação do Evangelho, né? Então, nós devemos ser intencionais na pregação do Evangelho. Então, quando a gente conversar com outras pessoas, quando a gente fizer determinadas ações, nós devemos visar, primeiramente, que essas conversas, que essas ações nos abra a oportunidade de pregar a palavra de Deus. Então, seja intencional, pare, pense, reflita, peça a Deus sabedoria de como transmitir essa palavra, de como pregar a palavra de Deus para outras pessoas, né? E o segundo conselho que o apóstolo Paulo dá a Timóteo sobre agora o ensino está em 2 Timóteo capítulo 2, o verso 2, que diz: é, 2 Timóteo 2, capítulo 2, o verso 2, que diz: E o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir aos outros. Então, em relação ao ensino, Paulo aconselha a Timóteo, né, que ele deve pregar, né, de maneira fiel exatamente aquilo que ele ouviu de Paulo e transmitir para outros homens, para que eles possam ser capazes de ensinar a qualquer pessoa. Ou seja, é, o ensino da palavra de Deus ele deve ser um ensino fiel à mensagem. Então, como eu falei anteriormente, o ensino não está baseado apenas em conhecimento técnico, conhecimento teórico, mas ensino conhecimento na transmissão de uma mensagem fiel, né? Fiel à palavra de Deus. Então, isso aqui cabe para todos. Então, porque na igreja, né, existem pessoas com mais conhecimento, com menos conhecimento, né? Mas o mais importante é que, seja lá qual for a pessoa que esteja transmitindo ou ensinando, ela tem que transmitir com fidelidade a palavra de Deus. Então ela não deve trazer aquilo que ela acha, ela não deve trazer conceitos humanos, conceitos errados, mas deve ser fiel àquilo que Cristo nos ensinou, né? Então, se nós ensinarmos e aprendermos assim, nós seremos capazes de transmitir para outras pessoas, né? Então, nós devemos pregar, devemos ser intencionais na nossa pregação. A nossa vida deve ser uma pregação, né? Deve ser voltada para transmitir a palavra de Deus. E também nós temos que ensiná-la, né? Ensiná-la de maneira fiel. Então, nós que somos da Escola Bíblica Dominical, né? Nós convidamos a todos os irmãos da igreja para cada dia estarem presentes nas aulas, estarem buscando mais, estarem estudando em casa, focando nas lições, né? Compartilhando junto aquilo que nós temos aprendido, para que nós possamos estar mais firmes, mais unidos, né? E sejamos capazes também de transmitir essa mensagem e cumprir aquilo que Deus tem determinado para a nossa vida. Então, meus irmãos, eu gostaria de encerrar aqui essa reflexão falando isso. A nossa missão primordial é pregar e ensinar. Então nós temos que pregar a todo tempo e nós temos que ser fiéis naquilo que ensinamos. Então que Deus abençoe a igreja, né? Eu tenho sido muito edificado nesse dia e que Deus abençoe a sua vida também.